E começamos com aquela triste notícia de última hora que temos conhecimento agora que entrou no ar. Val Kilmer, o lendário ator de Hollywood, morreu aos 65 anos, após uma batalha contra uma pneumonia. Hollywood perdeu uma lenda. A 1 de abril de 2025, Val Kilmer, um artista destemido e verdadeiramente original, faleceu aos 65 anos. Conhecido por papéis inesquecíveis em Top Gun, The Doors, Tombstone e Batman Forever, foi mais do que um ator, era um contador de histórias com fogo na alma. Depois de anos a lutar contra um cancro na garganta e as complicações que se seguiram, deixa um legado tão ousado e complexo como as personagens que interpretou. Isto não é apenas uma retrospectiva. É uma celebração do homem que nos fez sentir, que nos fez pensar, que nos fez acreditar. Desde os seus primeiros sonhos até os seus últimos dias, esta é a viagem de Val Kilmer. Val Edward Kilmer nasceu na véspera de Ano Novo de 1959, em Los Angeles, o coração do cinema americano. Era o filho do meio de Eugene e Gladys Kilmer e foi criado com dois irmãos sob o sol escaldante do Vale de San Fernando, na Califórnia. Era uma paisagem de palmeiras e possibilidades, de sonhos a serem perseguidos e captados sob as luzes quentes do estúdio. Desde o início que Val foi rodeada de beleza e complexidade. A sua infância, embora repleta de cores e energia de uma família criativa, foi marcada desde cedo por turbulências emocionais. Quando Val tinha apenas 9 anos, o casamento dos pais chegou ao fim. O divórcio nunca é fácil para uma criança e, para Val, foi um momento que abalou os alicerces do seu mundo. Embora ele e os irmãos tenham ido viver com o pai após a separação, a ligação entre pai e filho começou a deteriorar-se. Com o tempo, Val descreveria a relação de ambos como distante, até mesmo tensa, uma divisão que se aprofundaria com o passar dos anos. Uma vez disse sobre os seus primeiros anos: "Eu era quieto, pensativo, sempre perdido em algum tipo de devaneio. A dor daquela separação não era algo que demonstrasse exteriormente, mas influenciava a forma como via o mundo, com cautela e curiosidade." Esta fratura em casa pode ter sido o primeiro passo na sua jornada em direção à narrativa, uma forma de dar sentido à vida ao colocar-se na pele de outra pessoa. Mas se o divórcio marcou um ponto de viragem, não foi nada comparado com a tragédia que viria a acontecer 8 anos depois. Em 1977, o mundo de Val foi destruído. O seu irmão mais novo, Wesley, de apenas 15 anos, morreu num acidente de afogamento. Wesley sofria de epilepsia e teve uma convulsão enquanto nadava. O resultado foi repentino e devastador. Val tinha apenas 17 anos na altura, ainda adolescente, ainda a tentar encontrar o seu caminho num mundo fragmentado. De repente, deparou-se com uma perda tão profunda que faltariam as palavras para a maioria das pessoas. Wesley não era apenas um irmão, era um espírito criativo semelhante. Fizeram curtas-metragens juntos, escreveram pequenas histórias e partilharam piadas secretas. Perdê-lo foi como perder uma parte de si, a parte que mais ria e sonhava mais alto. Anos mais tarde, Val refletiria sobre a morte de Wesley com uma clareza assustadora. Disse que isso me obrigava a olhar para a vida de forma diferente. Tive de enfrentar questões sobre a existência, sobre o porquê de estarmos aqui, muito antes de estar preparado. A tristeza não desapareceu com o tempo, ecoou no seu trabalho, nas personagens que escolheu interpretar, na intensidade que trouxe a cada papel. Para ele, não era apenas representação, era expressão, cura, sobrevivência. E, mesmo assim, apesar de toda esta dor, Val não desabou, avançou lenta e deliberadamente. Nesse mesmo ano, como que movido pela energia da perda e pela urgência da vida, tomou uma decisão ousada. Ele levaria a sério a carreira de ator. Não como um passatempo, nem como uma ideia passageira, mas como uma vocação. Foi nessa altura que fez audições para a Juilliard School, em Nova York. Não só entrou, como se tornou o aluno mais novo a ser aceito na divisão de teatro de elite. Um miúdo do Vale, carregando o peso da dor e a centelha de algo extraordinário. Agora a percorrer os corredores de uma das mais prestigiadas escolas de representação do mundo. Foi um início que nasceu de um coração partido. E, no entanto, era também um sinal de que, mesmo através da pior dor, algo de poderoso poderia emergir. A infância de Val não foi um conto de fadas. Era confuso, humano e, por vezes, insuportavelmente triste. Mas estas primeiras experiências plantaram as sementes do artista que ele viria a ser. O seu sentimento de perda deu-lhe empatia. A sua vida familiar fragmentada deu-lhe profundidade. A morte do irmão deu-lhe urgência. A sensação de que o tempo não é garantido e que devemos usar todo o tempo que nos é dado para criar, para nos conectarmos, para sentir algo real. Olhando para trás, é fácil perceber como o rapaz que cresceu após o divórcio, que chorou a morte do irmão em silêncio, se tornou o homem que conseguia desempenhar papéis com tanta precisão emocional. Não era performance, era verdade.
Val Kilmer não interpretou apenas personagens. Ele viveu-os, ele carregou-os, ele sangrou dentro deles. E tudo começou aqui, com um menino no vale, a aprender a dar sentido a um mundo que nem sempre lhe fazia sentido. Após uma perda inimaginável, Val Kilmer não recuou. Virou-se para a arte. Ainda a carregar o peso da morte repentina do seu irmão Wesley, Val descobriu uma nova saída para as suas emoções: o palco. Enquanto frequentava o liceu em Los Angeles, entrou no departamento de teatro quase por acaso. Mas quando lá chegou, algo fez sentido. O caos no seu coração encontrou estrutura no ritmo de Shakespeare, na honestidade de Tennessee Williams, na crueza de Chekhov. Pela primeira vez, viu um caminho onde podia canalizar tudo o que sentia e tudo o que não sabia dizer. Ele não era apenas bom nisso, ele nasceu para isto. Aos 17 anos, ainda ferido pela tragédia, mas cheio de ambição, Val fez algo extraordinário. Fez audições para a divisão de teatro da Juilliard School, em Nova York. A Juilliard não era apenas prestigiada, era também um local crucial para os maiores atores do mundo. E Val não foi simplesmente aceita. Tornou-se o aluno mais jovem a juntar-se ao grupo de elite dos 10. Num único momento, o miúdo do Vale pisou um palco maior que o moldaria no artista que estava destinado a tornar-se. Para Val, a Juilliard era mais do que uma escola. Era um santuário. O rigor do trabalho diário de cena, as horas intermináveis a dissecar personagem, voz e movimento, deram à sua dor um lugar para pousar. Deu disciplina à sua paixão. Deu um lar ao seu espírito errante. Dedicou-se intensamente ao treino clássico, trabalhando muitas vezes até altas horas da noite enquanto os outros já tinham ido para casa. Os seus colegas de turma, muitos dos quais se tornariam estrelas, recordavam-no como alguém intenso, extremamente empenhado e incansável na sua busca pela verdade em palco. Não estava apenas a aprender a agir, estava a aprender a viver novamente. Mesmo durante estes primeiros anos, Val não se contentou em simplesmente seguir o currículo. Escreveu e protagonizou uma peça chamada How It All Began, uma peça original que desenvolveu com colegas de turma, mostrou que os seus talentos iam além da performance. Era um contador de histórias no sentido mais puro, alguém que não só lia falas, mas as esculpia, dava-lhes vida e infundia-as com a sua própria experiência. Esta centelha criativa guiá-lo-ia por toda a sua carreira. Anos mais tarde, refletindo sobre o seu tempo na Juilliard, Val disse que isso o salvou, não só a nível profissional, mas emocional. Eu estava num lugar escuro. O meu irmão tinha acabado de morrer e eu precisava de algo maior do que eu. A Juilliard deu-me isso, a pressão, a estrutura, estimulou-me a manter o foco, a seguir em frente e a acreditar no trabalho. Essa crença tornou-se uma bússola. Mesmo nos seus momentos mais incertos, confiava no processo de transformação, em palco e fora dele. Quando o seu tempo na Juilliard chegou ao fim, o capítulo seguinte começou com estrondo. Em 1983, Val fez a sua estreia na Broadway em Slab Boys, uma corajosa peça sobre o amadurecimento passada na Escócia dos anos 50. Partilhando o palco com Kevin Bacon e Sean Penn, não só se destacou, como roubou a cena. Os críticos notaram o seu timing preciso, a sua presença magnética e a silenciosa tempestade de emoções que trazia a cada momento. Era evidente que este não era apenas mais um talentoso rapaz do teatro. Era alguém diferente, alguém com peso. A transição da Juilliard para a Broadway foi um ritual de passagem para muitos atores. Para Val, era a prova de que a sua dor, a sua luta, a sua busca incansável pela compreensão da experiência humana, tudo tinha um lugar, importava. O miúdo que antes se sentia perdido e silenciado pela tristeza estava agora sob os holofotes, ouvido e visto por um público que não conhecia a sua história, mas sentia os seus ecos na sua performance. E embora ainda estivesse a processar a dor, no palco não tinha medo. Slab Boys marcou a primeira vez que o nome de Val apareceu numa marquise, mas não seria a última. Hollywood já batia à porta e o momento era inegável. Com a Juilliard no espelho retrovisor e a Broadway no bolso, Val Kilmer estava pronto para dar o próximo salto em direção aos holofotes do cinema. Mas muito antes de se tornar o Homem de Gelo, Jim Morrison, ou Batman, era apenas um jovem num palco em Nova York, a contar histórias não porque precisasse, mas porque era a única coisa que fazia o mundo voltar a parecer real. Val Kilmer não chegou a Hollywood agora. Deu um pontapé na porta, abriu-a com uma piscadela e uma piada. O seu primeiro papel no cinema surgiu em 1984 com Top Secret, uma comédia excêntrica dos criadores de Airplane. Era uma mistura bizarra de musicais de Elvis e thrillers de espionagem da Guerra Fria, e Kilmer interpretou tudo corretamente, o que só tornou a cena mais engraçada. Enquanto Nick Rivers, uma estrela do rock and roll,
se envolvia numa absurda trama de espionagem. Val cantava cada nota e dançava como um profissional. Para um ator de teatro formado na Juilliard, foi uma primeira jogada inesperada, mas resultou. O público viu algo especial: charme, timing e um talento para a paródia que ia muito além do slapstick. Não era apenas engraçado, era controlado, astuto e magnético, e Hollywood percebeu isso. No ano seguinte, protagonizou Real Genius, outra comédia excêntrica, desta vez como um brilhante, mas irreverente, gênio da ciência. A personagem de Val, Chris Knight, era naturalmente cool, sarcasticamente brilhante e cheia daquela arrogância descontraída que se tornaria parte da sua assinatura. Interpretou-o com facilidade, oscilando entre a comédia e o intelecto, como se tivesse nascido para o papel. Estes primeiros filmes revelaram um ator que conseguia fazer mais do que apenas dar uma piada. Ele poderia fazer-te acreditar no personagem por trás disso. Depois veio 1986. Com apenas 26 anos, a vida de Val Kilmer mudou para sempre quando vestiu o fato de voo do tenente Tom Iceman Kazansky em Top Gun. Iceman era arrogante, preciso e inabalavelmente confiante, o contraste perfeito para o rebelde e imprudente Tom Cruise. Com o seu cabelo loiro mate e o seu olhar penetrante, Kilmer não precisava de dizer muito para chamar a atenção. A sua performance foi fria, calculada e instantaneamente icônica. Num filme cheio de bravata e adrenalina, foi Iceman quem ficou na mente das pessoas. E não apenas por causa daquela fala lendária: "Pode ser meu parceiro a qualquer momento". O filme tornou-se um fenómeno global e a prestação de Kilmer tornou-o um nome conhecido. Não só desempenhou um papel, como criou um arquétipo da cultura pop. Iceman era esperto, tranquilo e perigosamente carismático, e Val usava isso como uma segunda pele. Refletindo mais tarde, Kilmer riu-se da rivalidade no ecrã. Iceman não gostava de Maverick, e isso era metade da diversão. Este sentido de alegria e empenho tornou a sua apresentação inesquecível. Como Top Gun, Val Kilmer passou de jovem ator promissor a estrela de cinema certificada. O miúdo da Juilliard tinha chegado e não olhou para trás. Depois de Top Gun o ter levado ao estrelato, Val Kilmer deu uma volta brusca, deixando os céus e entrando na fantasia. Em 1988, transformou-se no espadachim desonesto Mad Mardigan em Willow, uma aventura excêntrica realizada por Ron Howard, com cabelo rebelde, inteligência rápida e habilidade com espadas. Val mergulhou no caos da personagem, apresentando uma performance que era ao mesmo tempo grandiosa e cheia de emoção. Fora do ecrã, o filme também mudou a sua vida. Foi aí que conheceu a atriz britânica Joanne Whalley. A química deles no set transformou-se em romance e, eventualmente, em casamento. Mas Kilmer não se contentou em permanecer num género. Em 1991, assumiu um papel que o levaria mais longe do que qualquer outro, assumindo a pele de Jim Morrison em The Doors, de Oliver Stone. Não foi apenas uma imitação. Foi uma transformação completa de corpo e espírito. Kilmer não agiu apenas como Morrison. Ele tornou-se ele. Para provar a Stone que era a escolha certa, Val gravou a sua própria fita de audição. 8 minutos de vozes e movimentos assustadoramente precisos, canalizando o Rei Lagarto em detalhes assustadores. Estudou cada pedaço de filmagem, ouviu cada gravação e até cantou todas as músicas do filme. Os membros sobreviventes dos The Doors ficaram atordoados, incapazes de dizer onde acabava Jim e começava Val. Os críticos ficaram chocados. Roger Ebert considerou a prestação de Kilmer a melhor parte do filme, destacando-a como um momento de verdadeira arte de fazer estrelas. A voz, o olhar, a poesia ousada, tudo estava lá. Kilmer desapareceu tão completamente no papel que até o público começou a questionar o que era real. Depois veio Tombstone, em 1993, e nasceu outra personagem imortal. Tal como o doentio e acutilante Doc Holliday, Kilmer teve uma prestação ao mesmo tempo extravagante e frágil. Um homem a morrer com estilo e a matar com precisão. Com sotaque sulista e olhos cheios de traquinice, disse a já lendária frase: "Eu sou o teu Huckleberry". Esta frase acompanhá-lo-ia para o resto da vida, tornando-se um símbolo da sua presença singular na tela. No início dos anos 90, Val Kilmer provou que não havia nada que não conseguisse fazer. Era um protagonista que se podia transformar num deus do rock, num cowboy, num guerreiro e fazer tudo isto com alma, humor e talento inabalável. 1995 foi o auge de Val Kilmer, um ano que gravou o seu nome na lenda de Hollywood. Primeiro veio Fogo contra Fogo, a magistral saga policial de Michael Mann, onde Val se destacou ao lado de gigantes como Al Pacino e Robert De Niro. No papel de Chris Chehalis, o ladrão frio e calculista, Kilmer mostrou garra e coração, ancorando a tensão explosiva do filme com uma intensidade crua. Nesse mesmo ano, entrou nas sombras como o vigilante mais famoso do mundo. Em Batman para Sempre, Kilmer interpretou Bruce Wayne, equilibrando a intensidade da reflexão com a vulnerabilidade ferida. Enfrentando o Riddler de Jim Carrey e o Duas Caras de Tommy Lee Jones,
trouxe uma elegância realista ao papel. Para Val, não era apenas um papel, era um sonho tornado realidade. O miúdo que antes idolatrava heróis de banda desenhada era agora um deles. No maior palco imaginável, com Fogo contra Fogo e Batman para sempre, Kilmer não era apenas requisitado, era imparável. A ascensão de Val Kilmer veio com turbulência. Atrás das câmaras, o seu forte compromisso com a arte colidia frequentemente com as realidades da produção cinematográfica de grande orçamento. Em meados dos anos 90, esta paixão, crua e intransigente, valeu-lhe a reputação de uma das estrelas mais duras de Hollywood. Os realizadores admiravam o seu talento, mas por vezes lutavam contra a sua intensidade. No set de Batman para sempre, as tensões aumentavam. A dedicação de Kilmer entrou em conflito com a abordagem do realizador Joel Schumacher, e o atrito entre ambos tornou-se tão forte que Kilmer decidiu não regressar para a sequela. Schumacher não teve meias palavras depois, chamando a Val o ser humano mais perturbado psicologicamente com quem já trabalhei. A declaração alimentou a narrativa crescente de que Kilmer era brilhante, mas difícil de lidar. Esta imagem só se aprofundou em 1996, quando se juntou à Ilha do Dr. Moreau, uma produção que já estava em caos. Contracenar com Marlon Brando deveria ter sido um marco na carreira, mas, em vez disso, tornou-se um conto de advertência. Kilmer entrou em conflito com o elenco, com a equipa e, eventualmente, com o realizador John Frankenheimer, que disse a famosa frase: "Há duas coisas que nunca farei. Nunca mais escalarei o Monte Everest e nunca mais trabalharei com Val Kilmer." O filme fracassou e o drama dos bastidores ofuscou tudo o resto. Em 1997, os especialistas da indústria classificaram-no como membro do chamado Hollywood Bad Boys Club. Talentoso, volátil e imprevisível, mas Val viu de forma diferente. Numa entrevista posterior, defendeu-se claramente: "Quando as pessoas me chamam exigente, acho que é normalmente uma cortina de fumo para a própria falta de preparação. Eu preocupo-me profundamente com o trabalho. Sou desafiante, não difícil." Aqueles que trabalharam de perto com ele partilharam esse sentimento. O realizador Philip Noyce, que colaborou com Kilmer em The Rumors. A maior parte é injustificada. O verdadeiro Val Kilmer é um cordeiro, e é o ator mais trabalhador que já vi. Apesar de cada contratempo, uma coisa nunca vacilou: a devoção de Kilmer à sua arte. Incompreendido ou mal representado, nunca deixou de lutar pela honestidade em todas as cenas. Para ele, ser bom não era suficiente. Tinha de ser verdade. Fora do ecrã, a vida amorosa de Val Kilmer era tão colorida e envolvente como a de qualquer personagem que interpretou. No início da década de 1980, antes de o seu nome ser divulgado, conheceu o ícone da música Cher numa festa de aniversário. Apesar da diferença de idades, ela era mais de uma década mais velha do que ele. Faíscas voaram. O seu romance era apaixonado, imprevisível e inesquecível. Mesmo depois de se separarem, o laço nunca foi quebrado. Cher disse uma vez que Val era um dos poucos homens que realmente lhe tocaram o coração. Em sua homenagem após a sua morte, ela escreveu simplesmente: "Valis era selvagem, brilhante, impossível e profundamente amado. Seja corajoso durante a sua doença. Sentirei sempre a sua falta." Anos mais tarde, no set de Willow, Val voltou a encontrar o amor, desta vez com a sua colega de elenco Joanne Whalley. A química entre eles no ecrã floresceu na vida real e, em 1988, casaram-se. Por um breve momento, pareceram ser o casal de ouro de Hollywood. Juntos, tiveram 2 filhos, uma rapariga, Mercedes, em 1991, e um rapaz, Jack, em 1995. Val estava muito feliz por ser pai, levando sempre os filhos ao set e partilhando o seu mundo com eles da forma mais pessoal possível. Mas a fama e a família raramente coexistem sem tensão. Poucas semanas depois do nascimento de Jack, Val e Joanne separaram-se. O divórcio foi finalizado em 1996. Ainda assim, apesar do desgosto, Kilmer continuou a ser um pai presente e dedicado, um dos papéis que levava mais a sério. Nos anos seguintes, Val foi associada a várias mulheres famosas: a supermodelo Cindy Crawford, a cantora Carly Simon e a atriz Daryl Hannah. Enquanto os tabloides adoravam retratá-lo como um quebra-corações de Hollywood, o próprio Val era mais sentimental. Nas suas memórias, falou com gentileza sobre os seus antigos parceiros, enfatizando as amizades que permaneceram mesmo depois de o romance ter terminado. No entanto, apesar de tudo isto, dos casos amorosos de alto nível e do escrutínio público, Kilmer nunca voltou a casar. A relação mais duradoura da sua vida seria com seus filhos. Mercedes e Jack acabaram por seguir o pai na indústria, cada um trilhando o seu próprio caminho criativo. Mercedes contracenou com ele no seu filme posterior Pay Dirt, enquanto Jack começou a atuar em papéis independentes. Nos seus últimos anos, Val costumava dizer que encontrou a alegria mais profunda não na fama, mas na paternidade. Sem arrependimentos, disse uma vez:
Uma vez que seja uma estrela, será sempre uma estrela. Mas ser pai? Esse é o papel que mais importa. Em meados da adolescência, Val Kilmer começou a afastar-se discretamente dos olhares públicos. Os fãs notaram a sua ausência das passadeiras vermelhas e dos papéis principais, e começaram a circular rumores sobre a sua saúde. No início de 2015, foi levado de urgência para o centro médico da UCLA. A palavra oficial era vaga, possíveis complicações na garganta, mas a especulação cresceu e a preocupação também. Kilmer, um devoto cientista cristão, desvalorizou a situação. Disse aos fãs que não havia tumor, nem crise, apenas um problema menor, por detrás da cortina. Porém, a verdade era muito mais pesada. Na verdade, Val tinha sido diagnosticado com cancro na garganta em 2014. Manteve o diagnóstico em segredo, relutante em aceitar a gravidade da situação, confiando na sua profunda crença na cura espiritual. Durante muito tempo, resistiu ao tratamento médico agressivo, convencido de que a oração e a fé o guiariam. Foi apenas quando a sua condição se agravou, e após apelos sinceros dos seus filhos, Mercedes e Jack, que aceitou submeter-se à quimioterapia, radiação e, eventualmente, a uma traqueostomia. Os procedimentos salvariam a sua vida, mas não sem sacrifício. A traqueostomia alterou permanentemente a sua voz, reduzindo-a a um sussurro tenso. Para um ator famoso pelo seu tom dominante e expressivo, a mesma voz que outrora ecoava pelos palcos e dava vida a Jim Morrison, foi um golpe devastador. Mas Val, sempre resiliente, enfrentou-o com coragem. Continuou a aparecer em público, usando frequentemente lenços para esconder o tubo na garganta, transformando uma necessidade médica num estilo pessoal. Falar tornou-se difícil, por vezes exaustivo, mas recusou-se a deixar que isso o impedisse. Numa entrevista, disse francamente: posso parecer pior do que realmente me sinto. Cada dia é uma escolha, respirar ou comer. Mas eu ainda estou aqui. Ainda sou eu. A fé continuou a ser a sua âncora. Falou abertamente sobre o poder da fé e da oração e como isso o sustentava quando nada mais o podia fazer. Não se arrependeu do caminho espiritual que tomou. Ele abraçou-o. Em 2017, Kilmer revelou ao mundo que o seu cancro estava em remissão, uma vitória duramente conquistada. Embora a sua voz tivesse mudado, o seu espírito não se alterou. Era ainda o artista, o pai, o sonhador, provando que mesmo em silêncio, ainda se pode falar muito. Depois de anos longe dos holofotes, Val Kilmer fez um regresso impressionante em 2021 com o documentário Val. Feito a partir dos seus próprios vídeos caseiros, ofereceu uma visão crua e profundamente pessoal da sua vida, dos triunfos, das tristezas, das doenças, narrado pelo seu filho, Jack. O filme deixou Val falar mais alto do que nunca, mesmo sem voz. Isto comoveu o público de todo o mundo. Um lembrete de que o seu espírito estava tão vibrante como sempre. Depois, em 2022, o Iceman voou uma última vez. Kilmer reuniu-se com Tom Cruise em Top Gun, Maverick, retomando o seu papel icônico numa cena que foi poderosa e profundamente emocionante. Embora breve, a sua aparição, auxiliada pela voz subtil da IA, tornou-se o coração do filme. Tom Cruise disse que foi inesquecível. Para Val, foi mais do que uma participação especial. Foi um regresso, uma despedida e uma vitória, tudo num só. Nos seus últimos anos, Val Kilmer viveu tranquilamente, rodeado pela família, ainda a criar, ainda a sonhar. Embora se tenha afastado da representação, a sua voz, em espírito e arte, nunca desapareceu. A 1 de abril de 2025, Val faleceu pacificamente em casa, em Los Angeles. Tinha 65 anos. A causa foi uma pneumonia, um desafio final para um homem que já tinha suportado tanto. As homenagens chegaram do mundo inteiro. Amigos, fãs e lendas do cinema partilharam o seu amor. Cher chamou-lhe corajoso. Josh Brolin recordava-o como um impetuoso jogador. Os seus filhos, Mercedes e Jack, homenagearam-no simplesmente como o pai que os inspirou a viver com propósito. E agora, ao despedirmos-nos, lembramo-nos do Val não apenas pelos papéis que desempenhou, mas pela alma que lhes deu. Ele era o homem de gelo. Ele era médico. Ele era Morrison. Ele era o Val. E ele sê-lo-á sempre. Obrigada, Val.